Eu quero saudar a todos os nossos irmãos com a paz do Senhor. A nossa alegria hoje é redobrada, porque estamos falando para um grupo de irmãos em diversas igrejas, cumprindo uma determinação do Espírito Santo, atendendo através destes seminários especiais, atendendo à vontade do Senhor para esse momento, para que a igreja esteja sendo despertada e a sua atenção voltada para esse tempo profético, esse tempo difícil, porque vai passando o mundo, particularmente a igreja do Senhor Jesus. Nós estamos diante de muitos desafios, e a igreja não passará por esses desafios sem estar firmada solidamente na palavra de Deus. Deus tem nos dado o recurso, podemos falar ao mesmo tempo com todas as nossas igrejas, com todos os nossos irmãos espalhados no Brasil e também no exterior. Efetivamente, especificamente, hoje, aqui no Brasil e alguns poucos países no exterior. Mas isso será retransmitido nas primeiras oportunidades que tivermos. Estamos preparando tudo para que o mundo inteiro, ao mesmo tempo, ouça uma única mensagem, uma única doutrina, com um único propósito, que é fortalecer o corpo de Cristo, preparando a igreja para o seu arrebatamento. Quando falamos em arrebatamento, é claro e evidente que as pessoas, de um modo geral, não estão apercebidas para esse momento. Não estão. Por quê? Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela se tornou letra, literal. É alguma coisa que você fala, é uma história que está escrita ali na Bíblia, e é um entendimento de que os cultos, as mensagens, devem ser elogios a Jesus, e Ele bem merece. E as pessoas se esquecem dos seus ensinos, das suas advertências, daquilo que é fundamental em todas as épocas da igreja, que é ouvir a voz do Espírito Santo. O mundo tem muitas vozes, e elas são diversas, agradáveis ao ouvido do homem, e por isso mesmo, o homem tem deixado de ouvir a voz do Espírito Santo. E eles têm procurado ouvir o que lhe agrada, o que lhe satisfaz, e até como engano a ele próprio. Ele gosta de ser enganado, ele quer ser enganado, como se isso ele estivesse entendendo que ele está enganando a Deus, como se Deus fosse homem e ele Deus, onde Deus tem que atender a razão dele, e essa razão é uma mudança dolorosa do projeto da eternidade pelo projeto do homem terreno. A razão do homem é necessária. Deus deu ao homem essa bênção. Porém, essa razão não entra na eternidade. Ela não entra. Especialmente
a razão estabelecida como religião, razão religiosa, sentimentos, boas ideias, opiniões, isso não tem valor. E nós, hoje, não estamos falando aqui via satélite, nem estamos nem um pouquinho preocupados com esse meio de comunicação que o mundo todo tem, e eu acho até melhor do que nós. Mas nós não estamos também preocupados em fazer discursos aqui, e não queremos nenhuma propaganda pessoal, de nenhum nome. Nós queremos uma única coisa: que aqueles que estão ouvindo essa palavra estejam preocupados com o recado da parte de Deus e não com o homem, nem com quem está dando o recado. Não temos interesse em nomes de homens, porque nós sabemos quem é o homem, e Jesus diz: eu conheço muito bem o homem. Se você não conhece, Jesus conhece. Ele sabe quem é o homem. Mas uma coisa, nós temos que entender daqui para frente. Não vamos parar. A jornada é longa, pode ser difícil, mas ela é vitoriosa. E o projeto que está proposto pelo Espírito Santo nessa hora não tem volta. Não tem volta. Não tem desvios, porque o tempo está próximo. Às vezes falamos da vinda do Senhor Jesus, e hoje à noite, a mensagem da noite nas igrejas será sobre a vinda do Senhor Jesus, sobre os sinais da vinda do Senhor Jesus. Estamos falando sobre isso. E as pessoas dizem: bem, Jesus está às portas. Que dia? Eu também não sei. Quando serão essas coisas? Que dia? Que ano? Não é da nossa economia. Se Jesus vier daqui a 30 anos, o que seria até razoável, que a igreja, na verdade, o início da igreja foi depois do ano 33. Mas se Jesus vier no ano 34, nós já estamos atrasados em anunciar essa vinda do Senhor Jesus. Por quê? Porque a palavra, o Velho Testamento, falou a vida inteira sobre o nascimento de Jesus. E havia um povo que estava totalmente despreparado. Pensava-se então, um povo que tinha religião, que tinha toda a estrutura para proclamar um projeto que viria, que era do libertador, que era do Messias. Quando ele veio, ninguém estava esperando. Sabe por quê? Porque o profético foi abandonado. O profético foi. E a lei? E a Bíblia? Não, a lei existia. E os doutores da lei, os donos de Bíblia, eram doutores da lei. Eram os catedráticos. Mas eles não tinham a revelação. E tanto não tinham que eles mataram a Jesus. E a situação que nós estamos vendo hoje é a mesma. Um cristianismo de letra, que elogia Jesus e não vive a mensagem dele. E são mensagens, e hoje, aqui agora, nós vamos falar de uma mensagem notável e importante, importantíssima para a igreja. E você pergunta, e pergunta-se: essa mensagem está sendo pregada pelo cristianismo? O que o cristianismo está pregando hoje? O que as massas estão ouvindo a respeito de Jesus? A primeira coisa é um evangelho desbotado, desqualificado, desorientado. E aí está a deriva ao bel prazer dos seus líderes. E é isso que nós vamos falar agora um pouquinho aqui. Vamos aproveitar
hoje a escola dominical para aqueles que já fizeram tiveram um seminário especial daquela vez, e hoje o complemento a partir de quinta-feira para cá. Hoje o complemento. Nós não podemos deixar, ninguém vai poder sair daqui hoje sem saber da verdade, da realidade que nós estamos vivendo. Não há nenhum interesse de nossa parte ofender, ferir, falar de religião. Não estamos interessados nisso. Nós estamos interessados em fechar as portas, criar condições dentro das nossas igrejas, no meio do nosso povo. E quando nós falamos nossas igrejas, eu não estou falando da minha igreja, nem da minha denominação, mas da igreja do Senhor Jesus. E nós sabemos que muitos vão entender isso e vão continuar, vão nos abraçar, vão andar conosco, e nós haveremos de ser vitoriosos com a grande multidão dos salvos por Jesus. Vamos continuar. As dificuldades de um lado, de outro, não importa. A obra tem um rumo. E nós estamos dizendo, Jesus está às portas. Mas aí diz assim, Jesus está às portas. Tá bem. Então eu estou me preparando, Jesus vem, pode ser que venha hoje. A mensagem não é essa, não. A mensagem é da necessidade que a igreja tem de se preparar. Pergunta-se, por que Jesus vem? Porque você vai. Não é só porque Jesus vem, não. É porque você vai. Porque você vai dar contas ao Senhor. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Jesus vai vir daqui a 30 anos. E você pode ir a qualquer momento. O mundo é incerto, a insegurança aí. Mas a nossa mensagem, a nossa preocupação é que nessa hora onde as coisas estão difíceis de serem entendidas, do comportamento humano, da justiça, de tudo que aí está, estão sendo difíceis, mas para nós tem que ficar claras, como sinais proféticos que falam da vinda gloriosa do Senhor Jesus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias agora, depois dessa introdução, na carta de Paulo aos Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses 2:3. Vamos ler? Eu convido as igrejas que estão reunidas conosco. Nós temos um pequeno grupo de irmãos, porque o nosso seminário se encerrou agora e os irmãos estão de volta às suas casas. Nós temos um grupo aqui no Manaim do Espírito Santo ainda. Mas eu gostaria de ler com os irmãos que estão em todos os lugares, todos os recantos do nosso país, lá no norte, no nordeste, no sul, centro-oeste, em todas as regiões. Gostaríamos que todos pudessem abrir e ler pausadamente conosco o texto da palavra de Deus que está em 2 Tessalonicenses 2:3. O texto está ali no painel. Comigo. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Meus irmãos, aqui está uma profecia falando a respeito do momento que antecederia lá para quem escreveu a carta, antecederia a vinda do Senhor Jesus, a volta do Senhor Jesus para o arrebatamento da igreja. Ele caracteriza aqui a apostasia. A primeira coisa que nós vamos definir aqui é o que é apostasia. Apostasia é negar a fé verdadeira. E as pessoas dizem assim, negar a fé verdadeira? De que forma é essa
palavra define a negação da verdade. É da forma que está escrito lá na carta de Pedro: introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão aquele que o resgatou. Olha, vamos lá. A apostasia, ela é o resultado da heresia. Vamos voltar aqui. A heresia é uma negação da fé verdadeira. Como você nega a fé verdadeira? Eu digo o seguinte: Jesus é o pão da vida. O herético, ele pega aquilo e diz assim: Jesus é o pão da padaria. Ele mudou o sentido, simplesmente. O sentido espiritual é o alimento espiritual. Aí ele transforma aquilo em problema social. Nós não estamos aqui tratando de problema social. O problema social deve ser tratado. O governo está aí, as pessoas de bom senso estão aí, devem fazer isso. Os políticos estão aí, estão fazendo, está tudo certo, e nós devemos ajudar. Mas a mensagem para a igreja não é essa. Isso é uma derivação do projeto. Então isso, quando eu falo em heresia, eu estou falando nisso. Eu mudo o sentido da verdade. Eu coloco uma outra verdade que não é a verdade do Senhor, do Espírito Santo. É outra verdade. Parece com a verdade. Jesus é a água da vida. Aí outros, exatamente. Temos que botar água no morro. Botar H2O. Aí você diz assim: o morro precisa de água. Para quem mora no morro, precisa. Ele derivou todo mundo. Aí você perguntar: a multidão é a população? E mostrar a Bíblia dizendo que ele precisa de água, ele vai crer que a água é aquela mesma. Isso se chama heresia. A heresia, ela chega ao ponto de trazer para as pessoas mentiras que se parecem com a verdade. Quando ele faz isso, ele nega o projeto de salvação, nega aquele que o resgatou. Ele foi salvo por Jesus, mas ele prega a heresia. Quando ele cai na heresia, quando ele prega a heresia, ele desviou da doutrina verdadeira e passou à prática da heresia. Como se chama a prática da heresia? Como se chama? É apostasia. Na apostasia, o que é que ele passa a entender? Ele passa a entender aquilo que ele aprendeu na heresia, que a razão dele, a razão é que funciona e não é a revelação. Ele dispensa a ação do Espírito Santo e promove a ação humana. Então ele convence as pessoas pela razão. E as pessoas são convencidas pela razão com muita facilidade. Eu não conheço o Evangelho, não conheço Jesus. Então, estou com fome. E chega um cidadão lá, escuta uma coisa: você quer pão da vida, quer pão da padaria? Ah, meu amigo, eu não teria dúvida, eu quero pão da padaria. Ah, qual o problema? Só que pão da padaria é feito pelo padeiro com trigo, e esse negócio está por aí. Fermenta tudo isso. E o pão da vida é outra coisa. É o pão que alimenta o homem para a vida eterna. E o pão da padaria para essa vida que você morre. E Jesus diz assim: os vossos pais comeram pão da padaria no deserto. Comeram pão. Foi no padaria não. Foi o pão. Lá no deserto. E morreram. E era o maná. E era pão. E eles morreram. Mas eu sou o pão da vida. Aí a turma
da apostasia, da heresia. Não. Nós queremos pão da padaria. E foram embora. E Jesus voltou para os discípulos: vocês querem se retirar? Já. Para onde nós vamos se nós sairmos disso tudo? Para onde nós vamos? Nosso problema é vida eterna. Nosso problema não é esse pão aí. Nosso problema é vida eterna. Jesus perguntou: vocês querem se retirar? Para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Meus irmãos, esse entendimento bíblico é primário. E as pessoas hoje transformam o material em espiritual. Eles querem transformar. Para transformar, eles têm que tirar o espiritual e botar o material. Quando se vê essa luta que se trava dentro do Evangelho, eu quero dizer aqui com muita clareza que não está na idolatria, não está naquelas coisas não, porque aquilo dali já é uma outra coisa, nada a ver conosco. O grande problema não está no idólatra, não está no ateu, não está no ateu. Inclusive, eu gosto muito de ateu. Eu acho que ateus há que são melhores do que muitos cristãos que estão por aí. Porque um dia eles podem se converter, e esse cristianismo que está por aí não converte ninguém. Inclusive ateus, que é aquilo que sempre diz, né? Eles são muito ateus, e eles terminam dizendo: sou ateu, graças a Deus. Então, esse ateu é dos meus. Nós queremos que os irmãos que estão nos ouvindo agora entendam que o que o Espírito Santo está fazendo conosco é a forma mais simples, mais direta e mais objetiva de mostrar onde nós estamos, ou melhor, de onde nós viemos, onde estamos e para onde nós estamos indo. É só isso. É realinhar a direção. É mostrar o que ele quer mostrar para que um povo siga unido no mesmo caminho, para o mesmo destino, com os mesmos objetivos. A apostasia, ela é resultado da heresia. A heresia é um desvio doutrinário. E a apostasia é a prática desse desvio. No momento, nós podemos apresentar 3 desvios teológicos, chamados teológicos, doutrinários, que as pessoas tiraram da Bíblia e querem utilizar isso para defender os seus propósitos e os seus projetos. Quando nós vemos então isso, nós podemos concluir o seguinte: existe uma doutrina muito antiga, que é a doutrina chamada da predestinação. Essa doutrina da predestinação é uma doutrina calvinista. Calvino viveu no período da época de Lutero. Quando Lutero traduziu a Bíblia e colocou à disposição, Calvino era um coroinha. E ali ele leu a Bíblia e escreveu algumas coisas e colocou isso. E a pergunta que eu faço: houve algum problema na doutrina de Calvino até os nossos dias? Vocês não houve mesmo. Mesmo porque, se você perguntar a qualquer crente que está aqui na sua igreja e perguntar: quando você aceitou Jesus, você leu Calvino? Ele disse: não, você não leu Calvino, e nem eu também. Então você não aceitou Jesus, nem porque Calvino disse a verdade, alguma coisa correta ou não correta. Calvino era um servo de Deus. O tempo foi passando, e esse tempo chegou aos nossos dias. Agora nós começamos a ver o quê? Salvação. Começou a mostrar: não,
A minha obra, ela vai caminhar, a obra que eu quero realizar pelo meu Espírito aqui em qualquer parte do mundo. É pela palavra. Nada fora da minha palavra. Então nós vamos entrar na palavra. E começamos a trabalhar com o assunto de salvação. E nós começamos a ver o que está esboçado hoje. Que as pessoas que entram, que vêm, saem. Eu não sabia que salvação era isso. Eu estou precisando disso. Eu quero isso. Essa foi a bênção que eu tive. E agora estou respaldado pela palavra. Mas eu vou dizer, mas escuta uma coisa. Então por que agora a doutrina de salvação? Porque a doutrina de salvação que está hoje apresentada de um modo geral, ela tem um motivo. Ela está motivada. Eu estou falando em tese. Eu não estou dizendo é A, é B, é C, todo mundo, não estou falando em tese. Ela está motivada por isso aqui, ó. Salvação começa assim. Um cifrão. Quando eu digo cifrão, interesse material. Daqueles que estão pregando essa salvação. O que eles querem? Querem vender os seus produtos. Querem vender livros. Querem ter a complacência, o amor dos contribuintes para contribuir para a causa deles. Eles querem isso. Pessoal. Você de quem? Isso é um problema seu. Você que vai saber. Você que anda dando dinheiro, não é? Você sabe para quem você está dando seu dinheiro. Então, não interessa aqui. Aí é todo mundo isso? Não. É claro que não é todo mundo que está fazendo isso. Nós temos servos de Deus em todas as partes do mundo que não são da igreja Maranata, mas que são servos de Deus. Estão servindo ao Senhor. Eles não sabem tudo, como nós também não sabíamos. Mas hoje, o Senhor aclarou para nós isso, a respeito de salvação, e nós começamos a entender que a salvação é profética. Ela vem da eternidade, não é coisa criada por gente. E não pode ser substituída pela razão humana. Salvação passou a ter um novo entendimento. E que nós tivemos que fazer. Por quê? Você foi eleito. Eleito, a eleição é em Jesus. O chamado é em Jesus. A santificação é em Jesus. A vida eterna é em Jesus. Se você abandona Jesus, você abandonou a eleição, o chamado, a santificação e desprezou a vida eterna. Isso se chama apostasia. O apóstata nega isso. Ele nega tudo. Mas ele dá ênfase. Salvo uma vez, salvo para sempre. Isso não existe. E nós temos mostrado em mais de 40 textos bíblicos, em todas as ocasiões do Novo Testamento, que isso não existe. Salvo uma vez, salvo para sempre. Deus promove a bênção. Ele te elegeu. Você merecia? Não. Um dia, aos 30 anos, ele te chamou. Aos 20, 27, na hora da morte, chamou. Foi chamado para o encontro com Jesus. A partir dali, é em santificação do Espírito. Não é a religião que vai te governar. Até aqui, nós vemos isso com muita clareza. Em todos os lugares, pode haver um encontro com Jesus. Em todos os lugares. Até, é possível até no Vaticano. Tivemos casos de pessoas que se converteram lá dentro. Mas também não é nada demais pelo fato de ser Vaticano ou ser qualquer lugar. Deus pode operar. Eu não estou dizendo que Ele está operando lá para salvação, mas Ele pode operar em qualquer lugar, em qualquer parte do mundo. Põe um copo d'água. Você põe um copo d'água. Não tinha outro para dizer uma verdade sobre salvação. Você recebeu a bênção por causa do copo d'água. Você creu que Jesus vai te abençoar. Está tudo bem, foi um negócio ali que aconteceu. Agora, dali para frente, você vai ter que beber água todo dia, então, para confirmar aquela água que você bebeu naquela hora. Mas aí, você teve um encontro com o Senhor. Agora a sua relação com o Senhor, agora passou a diferente. No primeiro ato, na eleição não. Na eleição a gente chamou, lá no ventre batendo, você não sabia nem que existia. Depois você passou 20, 25 anos, fez um bocado de doideira por aí. Aí o Senhor te chamou. Aí dizia, foi chamado para aquele momento. Foi o encontro com Jesus. Aí o Espírito Santo se aceitou
Aí o Espírito Santo tomou parte na sua vida. Aí você diz assim, eu vou seguir a Jesus. Você vai seguir o caminho. Jesus é o caminho. Quem vai guiar o caminho? O Espírito Santo. Como é que se chama isso? Santificação. O que é santificação? É ser guiado pelo Espírito Santo. Mas, se eu aceitei Jesus, aceitei o Espírito Santo, e depois eu digo, não, eu quero ser guiado pela minha religião, pelo líder religioso, aí você está fazendo outra coisa que não está no projeto. Você saiu daquele projeto. Você ouviu espíritos enganadores, doutrinas e demônios. Você pode ter ouvido. Aqui, em qualquer lugar do mundo, você pode ter ouvido. E dar ouvidos. E simplesmente sair do caminho. Quando você sai do caminho, é porque você deu ouvidos. Aqui. Pecado. Não, houve um pecado. Tudo bem, o camarada pecou ali adiante. Houve uma falha na vida dele ou qualquer coisa. Você entende que o homem tem suas falhas. A primeira bênção, dos vossos pecados não me lembro mais. A segunda bênção, de cada pecado. Ele agora, você vai ficar livre de cada pecado. Você não vai ser salvo simplesmente porque você clamou pelo sangue de Jesus. O clamor pelo sangue de Jesus é a continuidade da bênção que você um dia recebeu. Você pode clamar por outra coisa. Você pode pedir um objeto para o camarada benzer e você receber, achar que vai receber uma bênção por aquele objeto benzido, abençoado. Você pode receber tudo, mas não é esse o propósito de Deus para a sua vida. O propósito de sua vida, de Deus para a sua vida, é você agora ser guiado pelo Espírito Santo. Aí, você vai ser guiado pelo Espírito Santo. Peraí, para ser guiado pelo Espírito Santo, eu tenho que ter um corpo, eu tenho que ter um ministério levantado pelo Espírito Santo, eu não tenho que ter compromisso com teologias, com essas coisas. Eu posso até ser teólogo, mas eu não posso. Com filosofia, eu não tenho esse compromisso. Eu tenho compromisso com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai governar a minha vida. Mas para o Espírito governar a minha vida, eu tenho que estar num corpo, não é que está na carne. Eu não tenho que estar numa multidão, simplesmente achar que porque eu estou numa multidão vendo milagres, essas coisas que acontecem, que devem acontecer e que é muito bom, mesmo porque os hospitais não cabem mais para colocar as pessoas. Então, quando há curas, está tudo ótimo, não é problema de discussão nossa. Mas, mesmo porque o Senhor está fazendo isso no nosso meio, com muita clareza, e nós tivemos reunião de pastores ontem, aqui vários testemunhos a respeito de curas, sinais. O rapaz estava do lado do rapaz que foi curado de ouvido, não falava, era mudo e surdo de nascença, né? Então, vamos aqui, não é alguém que chegou assim, estou curado aqui da vista, fulano, está vendo? A cura foi feita agora. Ele era cego de nascença. Que cor é essa aqui? Diga lá, meu, que cor é essa? Azul. Quem saiu de uma cegueira de nascença já conhecia a cor azul. E já mais do que milagre, né? Mais do que ressurreição. Então, as coisas elas têm uns limites. E nós temos tido cuidado disso. O irmão que estava lá em cima, a pessoa fulano de tal, a idade dele não é um só, nós temos 5 casos só de satélite. Pode avisar. Mas não é isso. Isso não está nos interessando. Eu não quero que ninguém que está aqui nem longe fique pensando que vem para a igreja Maranata para ser curado, para não morrer, porque não tem, isso não existe, não é? Para não adoecer, e se adoecer vai ter curado. Olha isso, Deus faz tudo isso, fez na minha vida. Eu sou testemunho, eu estou nessa obra com testemunho pessoal de cura, muitas, várias. Então não é o problema aqui. Nem vou passar aqui para os irmãos aquilo que é da alçada do governo e da economia de Deus. Mas eu posso, até que eu posso falar. Agora, eu não posso dizer que todo mundo vai receber a mesma bênção que eu recebi. Eu não posso dizer isso. E não posso dizer que eu não vou morrer. Aliás, eu até não gosto de falar essa palavra, porque quando eu me lembro, eu suo. Eu fico com o nariz frio, gelo, porque eu não gosto de morrer. Entende? Então, morrer é para outros, para outras pessoas mais interessadas. Entendeu? Então, não é o meu caso. Vamos voltar aqui. Nós estamos diante de uma realidade. Nós estamos diante de um processo degenerativo do cristianismo. Agora veja aqui. Que cristianismo?
Não é isso que está aí, não. A grande apostasia, ela já vem desde o começo. A apostasia, ela vem desde o começo. É um pensamento, é uma mentalidade. Ela inicia com heresias e depois aquelas heresias passam a ser práticas, vividas praticamente. Então, eu mudo a doutrina. Então eu digo o seguinte: a graça, agora vamos lá, não é mais a salvação, outra doutrina, a graça. Então eu digo o seguinte: a graça de Deus para mim veio, eu peco, continuo pecando e vou ainda escrever um livro do meu pecado para todo mundo que lê aquele livro entenda que não só aquele pecado, mas qualquer outra imoralidade que eu fizer está valendo como benefício da graça de Deus. Isso não é. Por quê? Porque Deus é santo. Porque se isso fosse verdade, Jesus não precisava ir para o Calvário. Eu simplesmente aceitaria uma filosofia, aceitaria uma psicologia, um psicólogo. E eu sei que as pessoas que cometem certos delitos, têm certas dificuldades, conseguem sair delas, sabiam? Conseguem sair da mente carregada, da mente pesada, com tratamento psicológico. E psicologia não é operação do Espírito Santo. Esse é outro problema. Então o doutor, segundo a sua própria concupiscência, quer dizer, é aquele que faz uma doutrina e diz assim: você pode pecar como eu pequei, e continuar fazendo tudo que eu estou fazendo aí, pregando e não sei mais o que, e dizendo que o fulano vai ser salvo, ninguém sabe para onde, e que salvação é essa, de onde veio, para que salvar de quê? Se não é do pecado. Então o que acontece com esse tipo de coisa? Estão aí nos livros, nas televisões, toda hora tem um cidadão lá. É isso aí. Só, e é essa a prevenção. Você pode até assistir, não está ali, mas você tem que estar preparado para saber que esse tipo de operação, ela tem uma malignidade suficiente para te tirar da comunhão. Seu filho, sua filha, seus parentes, assim vai tudo de acobate. Por quê? Porque vão atrás daquilo que não é a verdade. Eles não estão preocupados com salvação, no sentido de vida eterna, no sentido de santificação, no sentido da oração. Eles não estão preocupados com isso, não. Hoje o pastor falou aqui sobre família, sobre isso. Quem veio tem suas dificuldades. Todo mundo tem suas dificuldades de família. Mas o que aconteceu? Os irmãos, não, vamos acertar isso. E sabem uma coisa? Foi o maior número de e-mails que recebemos foi daquilo que Deus fez nos lares. Mais do que ressurreição, é mais do que qualquer cura de perna, de câncer, de qualquer coisa, porque o maior câncer está no meio da família hoje. A família se acabou, o governo, com suas leis e com seus ministros, tem pontificado isso, é um problema lá, nós não temos que vamos dizer, de certa forma, entrar para debater, porque não é da nossa competência, mas nós estamos vendo que as coisas para que lado estão caminhando. O kit não sei o que, para ensinar a criança, desviar uma criança, um nenê, do seu sentido normal para outras coisas. Veja aqui, não é também o viciado, não sei o que. Daqui a um pouco nós temos o que? Nós temos o INPS sobrecarregado de casais, não é, do mesmo sexo, e dando todo tipo de garantias médicas, de emprego, de aposentadoria, e quem pagou isso até aqui? Nada. A viúva fica 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano para provar que ela é viúva de um homem direito, e ela também, os filhos morrendo à fome. Mas no caso não, no outro dia sai, acabou. Esses contrastes nós estamos vivendo. Agora, não é isso que está atrapalhando a obra. Não é isso. A obra tem um caminho. A obra que o Espírito Santo está realizando, ela tem um caminho. E nós vamos passar por isso. Não tem jeito. No mundo tereis aflições.
mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Meus irmãos, o primeiro ato, a primeira grande doutrina que veio e que chegou até nós, sem se aperceber, hoje está todo mundo, porque a salvação é através disso aqui, é porque a eleição é desse jeito. Não tem nada bíblico, nada, vai dizer do que Agostinho disse, o que outro pensou, o outro lá escreve, que a graça e a fé começam a confundir as pessoas de graça e fé. Quem tem graça, quem tem a fé, tem a graça. Os recursos que o Senhor coloca da graça são para quem tem fé. E qual é o problema? Agora, quem não tem coisa de nenhuma, fica arranjando livro para escrever, artigo para criar problema para jovens, para os seus próprios filhos. Negando, no fundo, ele está querendo dizer o seguinte: eu entendo de tudo juntamente com os meus teólogos que eu leio. É isso. Eu consultei os teólogos, fulano, teólogo com 3 meses tem curso, e mesmo que tivesse 30. Meus irmãos, é isso que está sendo oferecido. E a pergunta que eu faço: é isso que você quer? Vamos chegando lá. Então nós temos, primeiro, salvo uma vez, salvo para sempre. Não existe isso. Nós sabemos disso, temos aula sobre isso. Não vamos perder tempo aqui, porque tem 40 textos, 50 textos, só no Novo Testamento, que não existe isso. O servo que não fez a vontade do seu Senhor será castigado com muitas ações. Aqueles que provaram o dom de Deus e as bênçãos e negaram a fé, esses não têm direito. Então, o Senhor mostra claramente que eles perderam. Não foi Deus quem os excluiu, foram eles mesmos que excluíram. A segunda doutrina que entra agora, forte, e nessa doutrina, eu gostaria de passar ali alguns textos ali só para os irmãos analisarem essa doutrina terrível sobre graça. Graça como consentimento de Deus ao pecado do homem. O homem sai da pocilga hoje porque diz que aceitou Jesus, depois volta para a pocilga e leva Jesus para lá. Aí, peraí, leva o Espírito Santo para lá? Peraí, vamos lá. Cadê o texto? Quais são os textos? Muito bem, 2 Pedro, vamos lá. Abram as Bíblias, 2 Pedro 2:1, e vejam aqui. E também, vamos ler comigo? E também houve entre o povo falsos profetas. Isso sempre existiu. Como entre vós haverá também falsos doutores. O que é falso doutor? Falso doutor, são falsos doutrinadores. Por que eles são falsos doutrinadores? Vamos lá ver por quê. Que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Observe, eles não vão trazer heresias, salvação, mas eles pregam a mesma coisa que se prega quando se fala a verdade. A heresia é uma mentira que se parece com a verdade, mas quando ela é jogada para a prática, ela muda todo o sentido. Então, Jesus veio salvar a alma, e a heresia, ela leva o homem para salvar o quê? A carne. Ela muda tudo. Ele é o salvador da carne. Os programas sociais, filosóficos, aquelas coisas que todo mundo conhece. Aí você pergunta assim: Jesus era bom? Muito bom. Jesus queria dar pão? E qual o problema? Água? Ele diz: eu sou a água da vida. Queria dar pão? Eu sou o pão da vida. Mas ele está falando ali, e deu uma ocasião, mas ele mostrou a diferença entre o pão que ele estava, que a turma queria, e o pão que ele queria para a turma, que não queria o pão que ele estava oferecendo. Então, aí, pão é pão. Não, pão que Jesus oferece é uma coisa. O pão que a heresia oferece é outro. Os irmãos estão entendendo? Está dando para entender? Naturalmente, os pastores durante a semana vão focar esses assuntos melhormente. Quer dizer, vão pegar, vão estudar com os irmãos, vão sentar, e nós estamos recebendo muitos comentários, uma chuva de comentários. Nós até temos orientado que os irmãos que fazem os comentários aguardem até que nós vamos pedir.
de algumas igrejas. Qual é o comentário das suas igrejas? Seus obreiros aqui. Estamos dizendo e orientando aquilo que o Espírito Santo mandou dizer. Que esse povo que não está nesse seminário nem no outro, não esteve, exceto por algum motivo excepcional, eles não têm vez na direção da igreja. Não, falar o quê? O que eles vão falar? Eles não estão sabendo das coisas que estão se passando. Eles vão ficar na frente porque ele é bonzinho, porque ele sabe pregar, porque ele prega bonitinho. Isso não existe mais. Ou eles vão entender o evangelho como ele é, ou eles vão ficar do jeito que estão, sentadinhos no banco, ou está indo para outro lugar, que é quem gosta de fazer discurso, não é aqui na obra, porque está muito interessado nisso lá. Vamos então, introduzirão encobertamente, olha aqui, ó. Não estou aqui não, hein? Entendeu? E quem olha de lá, vê só, está vendo a sombra? Não, ele está ali, ó. Quem tem discernimento sabe quem está atrás disso. E negarão o Senhor que os resgatou. Que negação é essa? Quando ele diz que pão da vida é pão da padaria. Ele negou. Ele negou o sacrifício de Jesus. Ele negou a essência da mensagem. Ele transformou aquilo que é espiritual em material. Só isso. Ele negou. Eles negarão que os resgatou, trazendo sobre si mesmos, repetindo destruição. Deixa para lá. Como outro texto. Essa é a situação. Aqui. Vamos lá comigo. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Espera aí. O que é sã doutrina? É o que está aqui na palavra. Não é a doutrina teológica que está por aí. Sã doutrina não é isso, não. A sã doutrina é aquilo que o Espírito Santo está mostrando. Vamos continuar lendo comigo, porque da outra vez eu interrompi vocês. Vocês estavam lendo tudo certinho, eu estava gostando, nem esquecendo. Não é? Mas, tendo comichão nos ouvidos, quer dizer, coceira nos ouvidos. Você fala, ele não ouviu nada, só com coceira no ouvido. Amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a quê? Fábula. Religião é fábula, conversa mole. Jesus é bom, Jesus foi aquilo, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, coitadinho, e ele fez isso, ele fez aquilo, ele fez fazer aquilo, ele vai fazer, aquelas coisas todas, elogios a Jesus. E, no fundo, o que ele quer é que a igreja viva o ensino que ele trouxe para a igreja. E aqui, esse ensino é o Espírito Santo que vos fará lembrar de todas as coisas, que vai mostrar a diferença entre pecado, justiça e juízo. Não é um negócio desse aqui que o cidadão diz que está na graça como um consentimento para o pecado. Ele continua. Então ele traiu lá a esposa, uma pobrezinha lá, 10, 15, 20 anos, e depois, quando pega em flagrante, escreve um livro para se defender. E quando ele escreve um livro para se defender, ele faz uma autodefesa para levar, conforme amontoarão doutores, conforme suas próprias confianças, e desviarão os ouvidos da verdade. Ele pega a Bíblia e transforma em fábula. Aí diz assim, porque Davi, aí ele vai lá atrás, pecou. Davi era rei. Primeiro, não tinha uma operação do Espírito Santo na época. O rei podia escolher do governo dele a mulher, ele tinha várias, porque daquelas viria o futuro rei. E o futuro rei era o mais forte, por isso que um matava o outro. O mais sabido botava veneno na comida, o outro vinha e passava o dia inteiro, pá, na espada, montado no cavalo, tinha uns pajens de arma, e daquela turma que tinha 40, 50 filhos que sentavam à mesa, só sobrava um para o governo. Entendeu? Então, e mais, ele não tinha noção de pecado, tanto que não tinha, quando o profeta diz assim, que faria isso, então homem morra. Ele não tinha noção nem do pecado, ele estava condenando
Aí ele mesmo, aí o professor, tal homem é você. Aí diz, pequei quando o Senhor foi a primeira vez que um homem se coloca como pecador diante do Senhor. Ele não tinha experiência do batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo pousava nos reis, nos profetas, mas hoje não. Hoje o Espírito Santo pousa em todos aqueles que aceitam Jesus como Salvador. E você é responsável por essa operação do Espírito Santo na sua vida. Você não vai poder negar nunca. Vejam só a terceira doutrina que está. Tem mais? É um texto? Aí tem uns textos mais aqui. Marcos 13. Não, essa aqui. Bom, você vai ficar aqui. Há uma outra doutrina para desviar a igreja. A primeira é para dizer, se você está salvo não é fácil, se você quiser pecar e pronto, acabou. E Jesus vai te encontrar em pecado e você não vai, né? Aí Jesus, não, eu vou para o trio elétrico, não tem problema, eu estou salvo, estou aqui, vou para o carnaval, vou beber, vou fazer, está tudo certo, está salvo, uma vez salvo para sempre. Essa outra doutrina da graça, que diz que é graça, que não é graça, reforça essa primeira. E aí diz assim, bom, se não acontecer nada, você vai, então, ser arrebatado depois. A igreja vai subir, porque o Espírito Santo cumpre a sua missão. Ele vai tirar a igreja. A igreja vai ser retirada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo vai tirar aqueles que foram selados, que estão em comunhão com o Senhor. Essa igreja será retirada. E tudo nós estamos vendo hoje, dons espirituais, ministério, tudo é preparando a igreja para ouvir o toque da trombeta. Não é para vender milagre, não é para trocar por nada. Dom espiritual não é para trocar por dinheiro. Dom espiritual, curas, sinais, prodígios, maravilhas para a sua vida, para você se preparar para ouvir o toque da trombeta. Você ter comunhão com o Senhor, para saber que o Senhor está na sua vida. É só para isso. Não é por um outro mediador, não. Então vamos aqui. O que é que essa doutrina última prega? Está pegando irmãos da Assembleia de Deus, servos de Deus, humildes, que nunca nem pensaram nisso. E para dizer a eles que alguns vão ficar. E o cidadão, estou sendo chamado para pregar sobre isso. Eu pergunto, pregar sobre o quê? Sobre outra vinda de Jesus? Como é que ele vai? É ele que vai levar? Ou é algum foguete que vai levar? Por quê? A graça acabou para os gentios. Só vai ter um período para Israel. Para os gentios acabou a graça. Os gentios vão voltar. Os gentios vão passar a tribulação como Israel. Eles vão viver. Só que eles vão viver em melhores condições. Não a igreja que fica. Porque a igreja que fica sabia a vontade do Senhor e não fez. Ela vai passar mais aperto que os outros. Só isso. E as pessoas confundem tribulação com aquilo que se chama pré-tribulação, que é princípio das dores. A igreja vai pegar? Vai, nós estamos pegando. Quais são os sinais de princípio das dores? Daqui, vamos lá, comigo. Levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares, haverá fomes e tribulação. Estas coisas. Quem não está passando por isso aqui? Levanta a mãozinha. Eu quero ir para lá, morar na sua casa. Todo mundo está vendo isso. O mundo está vendo. Não quer dizer que você tem que ver tudo. Tem que estar debaixo do terremoto. Você tem que estar isso aqui. Você tem que estar. Não quer dizer nada. Nação contra nação está no meio, batendo, apanhando, morrendo. Não é isso. É o que você está vendo. Amanhã isso pode acontecer na sua casa. Amanhã pode acontecer no seu país. Amanhã pode acontecer na beira da praia, quando você estiver comendo caranguejo. Pode acontecer tudo. Agora, isso é princípio das dores. Não é tribulação. Vamos para o Apocalipse sobre tribulação. Aí, o que é isso? Mas aí é o momento da ira. O que diz? No momento da ira, o adversário está furioso, porque ele quer destruir a igreja. Ele entra com tudo isso que aí está, envolve a igreja
e bota ela para viver essas doutrinas aí. Olha, você está salvo, uma vez salvo para sempre. A graça é arrumar para todo mundo, não tem necessidade. Você pode continuar pecando. E eu pergunto, que salvação é essa? E agora diz assim, não, também se você não for da primeira vez, você vai da segunda. Porque Jesus vem buscar a noiva, o Espírito Santo leva, depois ele vai voltar para buscar a amante. A namorada. E é por isso que eles estão dizendo, Jesus não vem agora. E por isso que eles têm que fazer toda essa encenação para dizer que Jesus está vivo. Porque para eles, Jesus está morto. Jesus não vai cumprir a promessa. E é por isso que eles estão calados, que não diz que Jesus vem. Porque não interessa que Jesus venha. Eles estão acomodados. Estão ganhando o pão deles. Está de sobra, está sobrando. Vamos aqui, vamos juntar essa turma, vamos ficar aqui, né? Bordejando. Isso aí. Porque eles estão seguros do que eles estão fazendo para eles. São os doutores, segundo sua própria consciência, vendendo suas próprias imoralidades, seus livros imorais, corrompendo vidas, e alguns que caíram e têm o perdão deles. A psicoperdão, o psicológico, psicólogo. Psicologia funciona. Nós somos contra a psicologia, não, mas em questão de vida eterna, você tem uma ferida, e a ferida cauterizou, não quer dizer que você tirou a ferida. A mente de pecado, ela só se regenera com o poder do sangue de Jesus. Não é com o livro, não é com o psicólogo, não é coisa isso mesmo. Você pode ir ao psicólogo. Você está ficando doido? Vai para o psicólogo. É isso mesmo. Vai lá que ele vai te ajudar. Ou vai botar você aí direto tomando choque elétrico. E faz muito bem. Não resolve o seu problema. Mas todas as pessoas têm. Tem um pouquinho de poeta, de médico, de louco. Todo mundo tem. Se botar todo mundo que não tem, né, não é bom da cabeça, no hospital, não fica um fora. E eu disse, Apocalipse 7:14. Eles confundem essa multidão aqui com a igreja. Essa multidão com a igreja que vai ficar no período pré-tribulacional. O Espírito Santo levará. Mas vamos lá, que uma turma vai ficar e depois vai se salvar. Vamos lá. Um pastor que está pregando isso é porque ele também já está com o olho do lado de lá. Então a pregação desse assim: irmãos, vamos pagar para ver. O que você acha? Eu ficar para ver se isso é assim mesmo, hein? Não é isso que você quer? Foi essa salvação que o Senhor te deu? É essa certeza que você tem de salvação? Você vai para outra depois da tribulação? Eu pergunto: você casado tem medo da mulher? Você vai enfrentar a tribulação e ir para o céu? Como? Hein? Ela faz uma hora assim para você, você já sai correndo. Vai enfrentar a tribulação e vai para o céu. Hein? Aqui você não deixou o cigarro, o vício, a prostituição. Você não deixou tudo isso. Você vai deixar na tribulação? Hein? Com força de quem? Vamos fazer força. Vamos forcejar, irmãos. Vamos orar. Vai fazer. Vai, forceja aí. Meus irmãos, a apostasia está aí. O homem do pecado está aí. Está manifesto. Porque tudo isso faz parte, sabe de quem? Do projeto do anticristo. Ele trabalhou no mundo, vem debilitando as nações. Já é o fato. E agora, dentro da igreja professa. Saíram de nós. Eles saíram de nós. Porque não eram de nós. Porque se fossem de nós, eles saíram de nós. Eles professam uma outra coisa. Eles criam o doutor, o doutrinador, segundo o interesse deles. Qual é o interesse dele? Esse aqui é vício, a prostituição. Então ele prega tudo isso. Está tudo certo. Ganha dinheiro, fica na televisão, faz blog, faz não sei o quê. Está tudo certo. Não somos contra isso. Acho até que você deve dar uma ajudazinha comprando o livro. Mas nós queremos deixar claro. Essa hora haverá. Nós estamos no seminário passado, foi na aula passada? Acho que foi ontem. Foi quando? Foi quinta-feira, né? Nós mostramos
as vertentes filosóficas, teológicas, que caem dentro da política. Foi o caso de Marx e Engels. Pegaram aquelas duas correntes. Uma que veio da pensamento cosmológico e outra que veio do pensamento antropológico, do homem. Então, mistura as duas coisas no mesmo propósito, ateísmo. E agora, o mundo dominado por isso. E agora, trabalhar dentro da igreja. Você vai na igreja americana, vai nos Estados Unidos para você ver o que é evangelho, o que é casamento. Não vale nada, ninguém crê em nada, é aquela bagunça, é aquilo que está lá. E eu não estou falando mal dos americanos, não. Deve ter servos de Deus, eu respeito, é claro. Mas a massa chamada evangelho não tem nada na cabeça. Nada. Coisíssima nenhuma. A preocupação deles é essa do homem, é material. Todo mundo gosta do dólar. Isso ninguém vai falar mal, porque eu também não deixo ninguém falar mal, porque eu também gosto. Agora, eu gosto daquilo que é meu, eu gosto daquilo que o Senhor me dá, eu gosto daquilo que todo mundo, o servo de Deus, tem para viver e sobreviver. E é ótimo. Se tiver 10 casinhas, pode botar 20, 3, 2 carrinhos. Compra mais uns 5. Telefone celular, 30. Porque você bota em cada bolso e sai um lobisomem aí, cheio de... tecnológico. Bota uma antena também na cabeça. Assim. É isso que eles vão fazer, sabia? Está saindo, já até uma ideia que eu estou dando, não tem isso aí não. Mas ó, era o ideal. Ter com antena aqui. Amados, estamos falando de heresia, que é isso ensino. E apostasia é viver, é praticar o erro contra a palavra de Deus. Os doutores pregam, eles não dizem que estão pregando mentira, não. Eles só mentem, mas não dizem que estão pregando mentira. E eles lutam para mostrar que o que eles estão dizendo é verdade. E é por isso que nós hoje estamos aqui. Não é para confrontá-los, não. Para dizer que você não precisa disso. Você é um servo de Deus. Você teve uma experiência de salvação com Jesus. Você precisa da palavra dele. Você precisa da bênção dele. E é tudo isso que a sua vida precisa no momento. Vamos encerrar. Vamos ficar de pé. Meus irmãos, o Apocalipse, quando fala da grande tribulação, ele fala também, a preposição muda em algumas traduções. De grande tribulação. De grande tribulação, tem uma palavra, ou da grande tribulação, ou a palavra tribulação, tem uma palavra no grego, que é flips. Essa palavra, ela está em todo o Novo Testamento. Todo flips, para falar de tribulação. Quando fala no Apocalipse, essa mesma palavra. A igreja viveu muitas tribulações. Nas fogueiras, nas cruzes, nas grandes perseguições. É flips. Os irmãos, no sofrimento, das lutas, flips. A multidão de todas as partes do mundo, que ninguém podia contar, é a igreja presente. Os salvos por Jesus. Agora, se alguém quer dizer que isso aí são os que vão se salvar, que ele vai dar um jeitinho para salvar esse pessoal, o período dos gentios encerra com a subida da igreja. Foi a igreja que nasceu da oliveira, foi enxertada na oliveira, a igreja. A oliveira vai continuar, a igreja vai partir. O que vai ficar é Deus tratando com Israel, só isso, e com o mundo. Os irmãos viram aqui sobre o juízo de Deus sobre a carne. Não há nenhuma colocação seja diferente dessa. Mas quem quiser, qual o problema? Você quer os que querem ficar para a grande tribulação, levante a mão aqui em todas as igrejas, manda o nome deles que eu quero saber. Pode levantar a mão aqui, quer ficar, meu irmão? Você quer? Você aceitou Jesus para outra? É isso mesmo. Amados, essas doutrinas, elas vão entrar aqui, não, na obra não,
que é um povo que está sendo orientado, a revelação está em cima, não tem, mas esse povo que está em volta vai ser envolvido, tristemente. Vamos orar. Pai Santo, agradecemos todo o teu cuidado conosco e pedimos pelos teus pequeninos, aqueles que um dia tu chamaste para o teu reino, para serem testemunhas das lutas e da glória que está para se revelar. A todo o teu povo espalhado nesse grande país e em todos os lugares onde chegará essa mensagem. Poupa, Senhor, dá firmeza, abençoa os jovens, os adolescentes, os pais. Ó Deus, Senhor, tem misericórdia. Quanta luta, quanto envolvimento, quantas derrotas. Da vitória ao teu povo, Senhor, nós já te glorificamos, porque tu nos tens mostrado que nesse dia ainda tu levarás o teu povo a entender mais e mais do teu propósito e do teu projeto, e o teu nome há de ser glorificado. Assim agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Os irmãos nas suas igrejas têm 10 minutos de intervalo.